Esses dias pra trás eu me peguei assistindo aquela entrevista que a Pink deu pra Ellen DeGeneres, em que ela fala que a filha dela chegou chorando em casa e falou que ela se sentia como um homem e que o pessoal na escola caçoava dela. Aí a Pink fez uma apresentação de PowerPoint mostrando artistas exóticos que, assim, revolucionaram o mundo da música. Então hoje, inspirado por isso daí, eu resolvi falar do legado dos weirdos na indústria fonográfica, essas pessoas exóticas, as tituladas também esquisitas, fora do padrão, que fizeram com que a música tomasse um rumo muito diferente em determinado ponto. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui fazendo parte com a gente. Vamos começar por uma lenda, uma mulher incrível, uma mulher que revolucionou a arte do crossdressing num momento onde isso era um tabuzaço. Grace Jones. A Grace, ela é cantora, produtora, ela é uma modelo fantástica, enfim, ela tem uma carreira impecável. Só que antes oficialmente dela virar cantora, ela era apenas modelo e ela fazia coisas para marcas muito grandes. E aí o que aconteceu? As marcas tinham muito interesse pela arte dela porque ela era muito andrógina. Ela nunca era feminina demais ou masculina demais. Ela sempre despertava o interesse das pessoas de entender o que ela era como pessoa, o que ela tinha como seu gênero, entende? Então ela sempre fez muito isso na cabeça das pessoas. Aí ela resolve lançar-se como cantora, isso em 1970 e poucos. Ela consegue o contrato dela com a Island Records, mais exatamente em 1977, e lança sua carreira de cantora. E ela era uma cantora muito famosa em clubes, e principalmente o Estúdio 54, que foi tipo o clube mais importante que já teve no mundo e na história, principalmente na era disco, né? E ela é muito caracterizada pelo estilo disco, e os seus álbuns tem muito dessa identidade. E ela sempre trouxe essa coisa do disco, ela misturava com coisa mais artística, ela botava um pouco de rock, um pouco de soul, enfim, a música dela era bem mais ampla do que a gente imagina. Os álbuns mais populares que ela lançou foi o Warm Leatherette, o Night Clubbing, que inclusive é maravilhoso, vocês deviam ouvir esse álbum, e o Slave to the Rhythm. Em seguida aí da dona Grace, temos um artista que foi um dos maiores de todos os tempos. Ele inclusive é acreditado como um dos 100 maiores artistas que já passaram por cima da Terra, que é David Bowie. O David Bowie, ele se tornou um ícone porque ele sempre revolucionou desde o momento que ele surgiu. Ele sempre criou sua identidade artística, ele sempre trabalhou muito o aspecto dos alter egos, ele sempre experimentou coisas que as pessoas não experimentavam numa carreira. E tanto que você percebe que todos os discos que ele lançou têm propostas diferentes um do outro. O primeiro momento que ele ganha notoriedade foi com o álbum Space Oddity, mas quando ele lança o segundo disco dele, que usa o alter ego maravilhoso, icônico e que assim influencia até hoje artistas como Lady Gaga, Lorde e afins, que foi o Ziggy Stardust, né, que leva o título do álbum, ele fez uma carreira mundial, ele conseguiu atravessar os oceanos. E assim, depois de todo esse sucesso, dele se tornar mainstream, dele ter uma base de fãs muito grande, ele não parou suas reinvenções. Ele seguiu fazendo álbuns super diferentes ao longo da sua vida, fez turnês até 2004, onde ele parou de verdade e começou a cuidar da sua saúde porque ele tinha um câncer no fígado. E ele volta depois com The Next Day, depois ele lança o Black Star e falece oficialmente em 2016, 2 dias depois apenas do lançamento do seu álbum. Um dos weirdos mais amados que já passaram pela face da Terra também é Prince.
O Prince é acreditado como um dos artistas mais versáteis e criativos que já passaram por cima da Terra, bem ao ladinho ali, inclusive do David Bowie. O negócio do Prince é que ele era mais do que somente uma persona extravagante. Ele também era muito criativo em tudo que ele fazia. E quando ele conseguiu o primeiro contrato de gravação dele, ele produziu todas as suas músicas sozinho num estúdio que ele ficou fechado por 2 semanas diretamente. E assim, o Prince não era o tipo de pessoa que ele lidava tão bem com a fama. Ele meio que tipo assim, teve alguns momentos na carreira dele que foram bem traumáticos nesse aspecto. Principalmente quando ele estava promovendo o primeiro álbum e ele ficou totalmente paralisado quando o entrevistador chegou para perguntar para ele algumas coisas sobre quem ele era, a carreira dele. E ele respondia com o dedo, fazendo assim, ó, porque ele estava se sentindo extremamente desconfortável. E aquilo ali foi um ponto para mudar totalmente a vida dele, porque foi onde ele começou a se envolver com algumas drogas e outras coisas, por mais que por muito tempo as pessoas falavam que Prince nunca teve envolvimento com isso, ele acabava usando isso para ter a possibilidade de falar melhor com as pessoas, ficar mais solto. Prince gravava tanto, mas tanto, que durante toda a carreira dele ele lançou 39 álbuns. Porém, existem 50 álbuns dele com diversos videoclipes gravados, guardados todo dentro de um cofre que ele tem, né? Tinha na casa dele, em que o material fica escondido. E o último trabalho que ele lançou foi assim, bem interessante, que é o Hit and Run Phase 2. Depois vocês podem escutar esse álbum. Tem coisas bem atuais, ao mesmo tempo que flerta com coisas bem assim, vamos dizer, antigas. Então é um negócio que satisfaz todos os ouvidos. E ele também escreveu para muita gente, viu? Nothing Compares to You, por exemplo, é composição do Prince. Ele fez música para Madonna. Então assim, ele era amado por todos e sempre escolhido por todos. Pessoa aí com uma carreira de 4 décadas que fez com que o mundo parasse para olhar para ela é Björk, né? A Björk é uma das artistas mais originais que já passaram pela música, se não for a artista mais original que passou pela música. Não existe nada, nem ninguém que se compare ou pareça com ela. A Björk sempre foi muito interessante porque ela flertava com música experimental. E isso nunca foi algo mainstream. E ela sempre à frente do tempo na sua produção começou a trazer coisas influenciadas por música eletrônica nos anos 90, que quando ela lançou sua carreira solo, criou uma base de fãs muito forte, porque ela virou meio que um ícone cultural já naquela época. Tanto que os 3 primeiros álbuns dela, que é o Post, o Debut e também o Homogenic, né? No caso, o Debut primeiro, depois o Post e depois o Homogenic, né? Foram icônicos, fizeram muito barulho aí por onde passaram e até hoje Björk é extremamente conhecida e respeitada por ser um ícone cultural enorme. Inclusive dizem que ela já vendeu mais de 40 milhões de álbuns em sua carreirita e ela mesma fica falando aí que ela não tem dinheiro pra nada. E a última revolução visual que aconteceu dentro desse universo de weirdos foi definitivamente Lady Gaga, né? Quando ela surge no começo ali de 2010 e quebra o mundo. E o legal é que a Lady Gaga ela é uma artista que ela tem influência por todas essas pessoas que eu citei aqui. A gente sempre vai encontrar alguma coisa parecida com o Prince, parecida com o David Bowie, principalmente o Bowie, tá? Na carreira de Lady Gaga. E ela se tornou um ícone fashion revolucionário. Ela fez com que assim as pessoas mudassem a sua ótica para determinados tipos de pessoas que antes eram excluídos e não recebiam o verdadeiro valor dentro da sociedade naquele momento. Ela também gerou a tendência imensa do eletropop que aconteceu por causa do lançamento dos seus álbuns The Fame e The Fame Monster,
né? Ela foi extremamente ativista quando lançou o Super Born This Way, que ajudou, como eu disse aí, os queers, os gays, as lésbicas, as transexuais a saírem da sombra do mundo e ganhar notoriedade pelo talento que eles tinham. Lady Gaga foi incrível para esse movimento. Por mais que muita gente não valorize isso, ela foi muito importante para várias pessoas que hoje têm seus 28, quase 30 anos, terem a oportunidade de estarem se expressando como se expressam hoje. Há 10 anos atrás não era dessa forma, a gente sabe. Lady Gaga também é uma artista extremamente versátil, ela já trabalhou com diversos gêneros musicais na sua carreira. Se a gente pegar aí, ela lançou álbuns influenciados por eletropop, depois ela foi pro EDM quando lançou o art pop, depois ela fez um álbum com uma cara totalmente folk, que foi o Joanne, depois ela faz um filme que é A Star Is Born, que muda o status da carreira dela, e depois ela volta num novo patamar na carreira dela, com outro álbum pop, depois de quase aí 7 anos depois, com música pop, lançando o seu álbum Chromatica no ano passado, que deixou todo mundo de queixo caído durante a pandemia. Então, assim, é um ícone, né, gente? Fazer o quê? Enfim, dessas pessoas que eu citei aqui, qual o seu favorito e por quê? Comenta que eu quero saber. Se tiver algum outro artista desse tipo exótico, weirdo, que eu devia ter falado aqui, comenta aqui que quem sabe eu não faço um parte 2 e incluo essas pessoas para poder falar, ok? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.